Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, dos franciscanos terceiros de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, artigos, vídeos, história de santos e muito mais. Aproveitando, faço o convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas por esse mundo afora, há mais de 800 anos, levando Cristo na maneira de Francisco de Assis, na simplicidade, mas com bastante alegria. Você que é leigo, você que é do clero secular, casado, viúvo, jovem, idosos, independente da idade, lá você será bem acolhido. Venha fazer parte da nossa família franciscana. Hoje vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular e temos como texto base esse livro, que é o Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Hoje vamos falar sobre a vida de oração dos penitentes terceiros de São Francisco. Então vamos lá. Vida em fraternidade é o primeiro ponto. Viver os valores são algumas características, nessa vida de oração. O primeiro momento é a vida em fraternidade. Viver os valores humanos, manifestar atenção com as pessoas, viver a paz, os bens na família e entre os irmãos. No período compreendido entre o memorial, que é a primeira regra, e a regra de Nicolau IV, se deram momentos de estreito relacionamento entre os frades menores e a ordem da penitência, como aconteceu durante o generalato de João Parente, entre 1227 e 1232. Tudo leva a crer que Frei Elias tenha se oposto a esta responsabilidade, que assim perdura até o generalato de João de Parma. Durante o seu ministério pontifício, Inocêncio IV, com a bula Vota Devotorum, que foi em 1247, recomenda aos ministros provinciais da Itália e da Sicília a visita aos irmãos e irmãs da penitência, mesmo se um ano depois coloca sob jurisdição dos bispos os penitentes de Lombardia. Em 1251, os de Florença também. Então, São Boaventura é contrário ao compromisso dos frades com a ordem terceira. Então aqui a gente vê que existe uma certa resistência. Logo após a morte de Francisco, teve aqueles conflitos entre os que queriam viver tal qual a regra proposta pelo Francisco e aqueles que queriam ter uma expectativa mais progressiva, Então eles eram divididos entre os espirituais e os de comunidade. Os espirituais, aqueles que eram tal qual a essência do franciscanismo primitivo, e os de comunidade não, já queria ter um padrão semelhante a outras ordens da época, ter seus conventos, biblioteca, ter o trabalho manual, viver em conventos em cidades. Então alguns grupos logo após de Francisco, vivendo esse momento complicado de conflito, não queriam se comprometer com os penitentes terceiros, da terceira ordem. Então a gente vê que alguns frades, alguns grupos acolhia e guiava, orientava, e outros não queriam se envolver. Papa Alexandre IV, com sua carta Cum Ilorum, é um nome latim complicado, confirmou a jurisdição dos bispos da Itália sobre os penitentes. Em 1284, volta a existir bom relacionamento entre os frades menores e a ordem da penitência. Neste ano, acha-se como visitador apostólico dos irmãos e das irmãs da penitência Frei Carol de Florença
que redige uma regra para os franciscanos. A regra de Nicolau IV, aprovada pela Bula Supra Montem em 1289, composta por Frei Caro, conserva todos os aspectos do Memoriale, que é a primeira regra, mas introduzido o visitador e o instrutor. Pede que todos os visitadores e formadores dos penitentes sejam frades menores, o que é retornado com a bula Unigenitus de Filius, de 1290, na qual se diz que Francisco é o fundador dessa ordem penitencial. Ordena que os terceiros escolham seus próprios ministros das diferentes fraternidades, embora alguns penitentes se opuseram à regra publicada como Bula Supra Montem. Nicolau confirma a validade do texto, por ele assinado, afirmado que os privilégios concedidos pela Santa Sé só conseguiriam os irmãos que a observavam. Esta regra permaneceu em vigor por quase 7 séculos, quase 700 anos, durante os quais haveria de ser observado a perda de autonomia dos terceiros e sua dependência da ordem primeira. Com a bula Romani Pontifice Providentia, de 15 de dezembro de 1471, o Papa franciscano Sisto IV conferiu a primeira ordem Superioritas Praemunita et Auctorita sobre os terceiros. Latim é um desafio, Então, outros documentos importantes dos franciscanos seculares ao longo dos séculos. Júlio II, com sua carta, mais latim. Mutae et gravis. Perdão pelo meu latim, que eu não sei nada de latim. De 16 de 6 de 1506, determinando que os conventuais e os observantes cuidem cada um das ordens de seus terceiros. Júlio II é outro Papa. Paulo III reelabora em 1547 a regra de Nicolau IV e coloca sob jurisdição do ministro-geral da Tó. Os terceiros da Espanha, de Portugal e da Índia foi uma novidade que ficou na teoria, porque a relação da primeira ordem com a ordem terceira ficou a mesma. Então aqui já tinha a Tó, então surgiu aquela ramificação da terceira ordem, que tinha os penitentes e os religiosos que não entraram na primeira ordem, que se tornaram os terceira ordem regular, que são religiosos e religiosas consagradas. Então já surgiu essa possibilidade da Tó assumir algumas fraternidades dos penitentes e acompanhar. Inocêncio XI aprova a Constituição ou Estatutos Gerais com a Constituição Ecclesiae Catholic em 1686. Então todos esses papas fizeram documentos para dar assistência à ordem dos penitentes, para saber como é que ia ser o acompanhamento junto com a primeira ordem e com a Tó, que é a terceira ordem regular, para dar essa assistência espiritual. Das regras mais recentes, a de Leão XIII, de 1883, e a de Paulo VI, que é a recente, a última que teve, em 1978, bem como as Constituições Gerais, a de 57, de 1957 e de 1990, atualizada agora em 2000. Haveremos de tratar na última parte desse capítulo, aqui já está dizendo, com desenrolar dos próximos capítulos, o momento que percorremos a história dos franciscanos secular até a atualidade. Então a gente observa aqui como foi importante o posicionamento da Igreja, do Papa, junto à ordem dos penitentes.
porque a gente vê que alguns grupos de religiosas colocaram resistência em acompanhar os penitentes. Eles tinham seus afazeres, tinham um conflito complicado e delicado, que foi os primeiros séculos na ordem primeira franciscana, que a gente tem os vídeos falando de todo esse processo. Eles não queriam se comprometer, nem todos, alguns religiosos, mas a igreja sempre se posicionou em assistir à ordem terceira penitente. Muitos papas foram penitentes terceiros, começaram como penitentes terceiros, né? Porque a gente sabe que a ordem terceira franciscana acolhe tanto o leigo como o clero secular. Então ali dentro tinha padres, tinha diácono, tinha padre, tinha bispo dentro da ordem terceira. Então alguns desses bispos eram cardeais e alguns desses bispos se tornaram papa. Então a ordem terceira sempre foi bem assistida, né? Por isso que é uma ordem com muitos santos. A ordem terceira, a ordem que a atualidade chamamos de ordem franciscana secular, ela tem muitos santos, beatos, servos de Deus, porque há 800 anos vivendo nesse trabalho caritativo, nesse trabalho junto à igreja, na evangelização, na formação do povo, e até hoje estamos aí na atividade, dentro da nossa mística, dentro da nossa espiritualidade. Paz e bem.